E se a gente te dissesse que existe uma missão sagrada para ajudar a humanidade, mas que a chance de falhar é altíssima? Bom, essa é a ideia central de Os Mensageiros, uma obra que nos leva por uma jornada espiritual incrível, explorando justamente os desafios que os espíritos enfrentam quando voltam para a Terra. E logo de cara, a narrativa já nos dá um choque de realidade. A gente é convidado a repensar a morte. Com essa frase fica claro: morrer não é o fim, não é desequilíbrio, é só uma transição, um passo natural na nossa evolução. O começo de uma nova fase, de muito trabalho e aprendizado. Tá, mas como é que essas missões espirituais são organizadas, afinal? Pois bem, tudo começa num lugar muito especial chamado Centro de Mensageiros. E o mais fascinante sobre esse lugar é que ele não é um simples, sei lá, um correio espiritual. Pensa nele mais como uma universidade da alma, sabe? Um centro de treinamento super intensivo para preparar médiums, doutrinadores, enfim, todos que vão voltar para a Terra com a tarefa de ajudar. E essa comparação aqui é brilhante, porque mostra a essência da coisa. O objetivo final não é ser um simples entregador de recados. A meta é se tornar uma carta viva dos ensinamentos de Jesus. É a diferença entre levar a mensagem e ser a própria mensagem. É algo muito mais profundo. Só que é aqui que a história dá uma virada bem trágica. Apesar de toda essa preparação nobre, de todo esse ideal, a realidade aqui no plano físico se mostra, bem, implacável. A verdade é que a grande maioria desses mensageiros acaba fracassando quando reencarna. E aí surge aquela pergunta que não quer calar, né? Poxa, se a missão é tão importante, a preparação é tão boa, por que tanta gente falha? É uma questão que os próprios espíritos tentam entender quando olham para suas vidas passadas. Vamos pegar o caso do Otávio, por exemplo. Ele veio com tudo, um corpo saudável, uma missão super clara, mas se perdeu na vaidade. Ele abandonou o dever mais sagrado que tinha, que era cuidar de 6 crianças órfãs. E o mais chocante, como ele mesmo lamenta, é que aquelas crianças eram, na verdade, seus credores generosos, almas a quem ele devia uma reparação de outras vidas. Pesado, né? E depois, a gente tem a história do Acelino. Ele tinha dons espirituais, uma mediunidade incrível, e o que ele fez transformou isso num negócio. A mediunidade virou um balcão de palpites e conselhos para ganhar dinheiro. Fazendo isso, ele não só quebrou uma confiança sagrada, como abriu a porta para todo tipo de influência sombria na vida dele. Perdeu o rumo completamente. Então, a gente começa a perceber um padrão nessas histórias, né? As armadilhas da alma, como a vaidade, a ganância, o egoísmo, são sempre as mesmas que conseguem desviar até as almas que pareciam mais bem preparadas. Mas talvez os fracassos que mais doem são os dos professores, os chamados doutrinadores. Aqueles que conheciam a teoria de cor e salteado, mas se recusaram a colocar em prática. O caso do Monteiro é um exemplo perfeito disso. Ele era um doutrinador, um cara que ensinava os princípios do espiritismo com uma paixão enorme. Ele adorava discursar para espíritos sofredores, falava sobre paciência, perdão, tinha sermões afiadíssimos na ponta da língua. Só que a vida dele era uma contradição ambulante. De dia, ele era um homem de negócios implacável que não tinha a menor piedade com seus devedores. Chegava à noite, ele virava o pregador do amor e da paciência. As ações dele eram um exato oposto do que ele ensinava com tanta eloquência. E quando ele voltou para o mundo espiritual, a avaliação que ele recebeu foi devastadora. A ministra veneranda disse com todas as letras: ele se dedicou à teoria, ao espiritismo prático com os outros, mas nunca, nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo consigo mesmo, com Jesus. Falou bonito, mas não viveu o que pregava. Mas apesar de todos esses fracassos, a mensagem final não é de condenação, não. Muito pelo contrário. É uma história de esperança. É sobre a oportunidade que a gente sempre tem de se renovar e tentar de novo. O instrutor Aniceto dá um recado fundamental para a próxima jornada. Ele diz que a bagagem material, as conquistas do mundo, não valem absolutamente nada. O que realmente importa, o que a gente leva de verdade, é o que está no coração. O propósito, a energia, o conhecimento que a gente adquiriu. A preparação para uma nova missão, então, é como se fosse uma blindagem interior. Envolve aprimorar a percepção para a gente conseguir enxergar as causas espirituais por trás do que acontece no mundo material. E, o mais importante, orar com compromisso.
A prece aqui não é um pedido para ter uma vida mais fácil. É uma verdadeira emissão de energia, uma emissão eletromagnética de poder que transforma o nosso lar num santuário, numa fortaleza. É essa energia que neutraliza as influências da treva, aquelas mesmas que derrubaram tantos mensageiros. No fim, é sobre abraçar o aprendizado e entender que cada vida é uma expedição, não um passeio no parque. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a jornada espiritual serve para revelar a nossa luz interior, o que será que a nossa jornada, a que estamos vivendo aqui e agora, está revelando sobre cada um de nós?